Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu vou repassar aqui a aula que eu expliquei hoje, né, para os terceiros anos, e eu vou falar um pouco, né, sobre o texto narrativo, que é o conteúdo que nós iremos trabalhar agora essa semana, né? Então, o que é o texto narrativo, né? O texto narrativo é aquele que narra uma história através de uma sequência de fatos, tá? Então, a sucessão de acontecimentos é contada pelo narrador, ok? Ela é contada pelo narrador, que vai apresentar os principais elementos da narração, tá? Então, a estrutura básica de um texto narrativo, ela é formada pela introdução, tá? Pelo desenvolvimento e pela conclusão. Ou seja, o texto narrativo, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim, ok? Bom, então, ao longo de uma estrutura narrativa, serão apresentados os principais elementos da narração. Quais são esses principais elementos da narração? O espaço, né, o tempo e a personagem, tá? Nossa, ficou preto. Então, o espaço, o tempo, as personagens, o enredo e o narrador. Esses são os elementos da narração, tá? Então, o principal objetivo do texto narrativo, né, é justamente de narrar a história, né, que irá dar sequência a todos os fatos que serão desenvolvidos no decorrer da história, ok? Bom, e os principais elementos narrativos, os principais elementos da narrativa são o espaço, né, o tempo, o enredo, o personagem e o narrador, tá? Eu vou falar sobre cada um deles aqui na aula, ok? E assim, prestem bastante atenção para que vocês compreendam o conteúdo, tá? Então, o primeiro, que é o espaço, tá? Ele vai tratar do local onde vai se passar toda a narrativa, ok? Então, esse espaço, ele vai ser tratado ali, todo o espaço, as ações que vão ser desenroladas no espaço físico, em um espaço social ou então em até mesmo um espaço psicológico, ok? O próximo elemento é o tempo. Bom, o tempo, ele vai se referir à duração das ações que essa narrativa vai ter, tá? Então, vão ser os desenrolados fatos da história, e esse tempo ele pode ser cronológico e ele pode ser psicológico, né? Quando é que esse tempo ele vai ser cronológico? Quando nele, na narrativa, no enredo, né, vier os dias, falando sobre os dias da semana, do mês, do ano, ou até mesmo de horas. Então, quando vier uma história, um enredo, uma narrativa falando sobre esse tempo, então ali você vai saber que o que predomina é o tempo cronológico, tá? E existe também o tempo psicológico. O que vai ser esse tempo psicológico? Bom, esse tempo psicológico vai ser quando vier se referindo às lembranças, tá? As vivências que foram referente aos personagens, tá bom? Bom, esse aqui é o tempo, tá, pessoal? Já falei sobre ele. Bom, agora o enredo. Bom, o que vai ser o enredo? O enredo, gente, ele vai ser toda a trama onde as ações elas vão ser desenroladas, tá? Então, é onde o enredo é formado, né, pelos acontecimentos, né, que serão ocorridos em determinado tempo e espaço que são vivenciados
pelas personagens, tá? Então, esse é o enredo, é toda a história, né, que será contada. Bom, os personagens que fazem parte do elemento da narrativa, né, existem as personagens principais, né, que são essenciais para o enredo, né? Esses personagens principais, eles são, né, os protagonistas e os antagonistas da história, tá? E o protagonista é aquele que deseja algo, é aquele que tenta algo, é aquele que consegue algo, né? E os antagonistas são aqueles que dificultam, tá? É aquele que vai dificultar e que vai atrapalhar e impedir que algo aconteça, né? A esse protagonista, tá? Bom, dentro também tem os personagens secundários, que são aqueles que vão desempenhar os papéis menores, né? São os figurantes, são as pessoas que vão aparecendo no decorrer do enredo, no decorrer da história, ok? Que vão ajudar na caracterização, né, de um espaço social, nesse caso, tá? Em seguida, um outro é o narrador. Bom, o narrador, ele é quem vai contar a história, né? Existem 3 tipos de narradores, né? O narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. E mais abaixo eu vou falar sobre cada um deles, né? O narrador observador. O narrador observador, ele vai narrar os fatos em terceira pessoa, tá? Ele mantém uma narrativa imparcial, ou seja, ele não vai colocar ali opiniões dele, do narrador, ele apenas vai só narrar, tá? O objetivo dele é narrar. Ele tem que ser imparcial, ele não pode se meter no meio, né, da narração. Ele conhece os fatos, tá? Mas ele não participa das ações, né? Das ações que serão desenvolvidas na história. Ele não se envolve diretamente, tá? Ele só apenas observa. Ele não conhece o íntimo das personagens. Então, esse narrador observador, ele vai apenas narrar os fatos, tá bom? Ele não participa desses fatos, certo? E o narrador personagem? Bom, o narrador personagem, ele vai contar a história em primeira pessoa. Por quê? Porque assim, esse narrador personagem, ele tanto pode narrar a história, como ele também pode ser um dos personagens da história, tá? Não quer dizer que esse narrador personagem, ele vai ser o protagonista. Ele pode ser o antagonista também, como ele também pode ser alguém que participa, né, da trama, né, esse narrador personagem. Bom, a partir do seu ponto de vista enquanto personagem, né, ele vai transmitir suas emoções, deixando a narrativa mais subjetiva. Esse tipo de narrador, ele tem conhecimentos limitados sobre as outras personagens e sobre o enredo como um todo, né? Ele conhece apenas os próprios pensamentos e as ações que também faz parte. Ele conhece apenas os próprios pensamentos dele, tá? E as ações dele. Mas ele não conhece os pensamentos dos outros personagens, ok, pessoal? E agora, por fim, o narrador onisciente. Bom, esse narrador onisciente, ele vai ser uma mistura do narrador personagem com uma mistura também do narrador observador. E com uma diferença dos dois. Esse narrador, ele vai conhecer intimamente todos os personagens, tá? Todos, ele vai conhecer todos esses personagens. Então, o narrador onisciente, ele usa tanto a narração em terceira pessoa, como ele também usa em primeira pessoa. Então, vai ter momentos ali na narrativa em que a voz do narrador, ele vai se confundir com a voz do personagem, tá? Por esse tipo de narrador, conhece as pessoas, como esse tipo de narrador, ele conhece as personagens, né, e o enredo como um todo, nos mínimos detalhes, né? Ele vai conhecer tudo nos mínimos detalhes. Então, na narração, eu tenho 3 tipos de narrador. Eu tenho o narrador observador, eu tenho um narrador personagem e eu tenho um narrador onisciente, ok? E os tipos de discursos que são
que são, né, do meio narrativo, que são do gênero narrativo. Bom, o discurso do texto narrativo, ele é a forma como a voz, tá? É a forma como a voz das personagens, elas vão aparecer, né? E a voz do narrador também vai aparecer. Então, a depender do uso do discurso, a narrativa pode ser mais dinâmica ou mais estática. Ela também pode ser natural, como também ela pode ser uma narrativa mais forçada, mais interessante ou mais desinteressante, né? E mais objetiva ou subjetiva. Então, assim, nesse discurso, a narrativa, como são 3 tipos de discurso, eu tenho o primeiro discurso, que é o discurso direto, que ele vai mencionar a fala das personagens, tá? Quando o discurso quando é que o discurso é direto? É quando você percebe muito a fala da personagem, sem que o narrador tenha participação. O narrador ele não vai ter participação aqui nessa voz, porque a voz será do personagem. Então aqui eu tenho um discurso direto. E o discurso indireto é quando o narrador, quando as falas das personagens, elas são, como é que eu posso dizer? Elas são reproduzidas, elas vão ser faladas pelo narrador, tá? O narrador ele vai utilizar suas próprias palavras para falar que foi o personagem que disse. Então, nesse caso, ele vai estar utilizando o discurso indireto, tá? E o discurso indireto livre, que é o terceiro discurso. Bom, esse discurso indireto livre, ele vai ser uma mistura dos dois, do discurso direto e do discurso indireto, tá? Então, o que acontece aqui? Vai acontecer de forma que os acontecimentos vão ser inseridos, tá? Na voz tanto do narrador e na fala direta das personagens. Então, tanto vai ter uma fala indireta, em que o narrador ele pode reproduzir a fala do personagem, como também vai ter a fala direta, no caso aqui do personagem, que vai falar diretamente lá no texto, no enredo, tá? E aí, pessoal, para finalizar, eu quero falar um pouco sobre a estrutura básica, tá, do texto narrativo. Bom, a estrutura básica é aquela que eu falei lá no início, pessoal, é a introdução, né? Perdão, o desenvolvimento e a conclusão. Nessa introdução, que é também conhecida como uma apresentação, e é nessa parte do texto em que se apresenta os fatos, né, para posteriormente desenvolver os seus desdobramentos, tá? Na introdução, vai apresentar o contexto, o espaço, o tempo, os personagens, o enredo e o narrador, para que o leitor ele saiba com quem, quando e onde os fatos vão se passar. Né? Então, por isso que logo na introdução, você já vai... É como se fosse um resumo, tá, da história que você vai contar. Você não vai contar a história toda nessa introdução. É um resumo dela, você vai resumir. Então, assim, por que a introdução ela tem que ser bastante pensada e ela tem que ser bem elaborada? Porque vai ser através da introdução que você vai conseguir, né, trazer o leitor para você, para fazer a leitura do que você escreveu, entendeu? Bom, em seguida vem o desenvolvimento, né, que é a segunda estrutura, né, do texto narrativo. O que vai ser esse desenvolvimento? Bom, o desenvolvimento, nele vai surgir os conflitos, tá? Surgirão os conflitos que vão tirar o equilíbrio apresentado na introdução. Quer dizer, vai ser um momento, nessa parte do desenvolvimento, vai ser um momento em que a narração ela vai ser revelada para o leitor. Vai ser um momento em que o leitor vai conhecer a história de fato, o que aconteceu, né? Vai ser um momento em que vai ter muitas coisas, muitos acontecimentos marcantes aqui na história e que fará com que o leitor ele não pare de ler, ele queira, né, ele queira chegar até o final
da história, ele queira saber qual foi o desfecho da história, tá? Então, esse momento do desenvolvimento é um momento de contar de fato a história, né, para o leitor, e de que esse leitor ele vai se aprofundar ainda mais, ele vai querer terminar de ler para saber o que aconteceu com o protagonista, o antagonista, né, da história, enfim. Na sequência vem a conclusão. Eu fui bem clara para vocês no início, onde eu falei que nós tínhamos um começo, um meio e um fim. Nós tínhamos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da narrativa, tá? Então, nessa parte aqui da conclusão, é onde também nós podemos chamar de desfecho, tá? Na conclusão, o leitor ele vai descobrir o que houve de fato com as personagens, tá? Então é bem como entender a mensagem passada pela narrativa. É como, assim, nessa parte da narração vai se esclarecer a ligação dentre os diferentes acontecimentos que ocorreram, né, na trama, na história. Seja a conclusão, no caso a conclusão, ela é a parte do texto da qual todos os conflitos serão resolvidos, tá? Então, a parte da conclusão é quando ocorre o fechamento da história, quando ocorre a explicação para tudo o que aconteceu durante o desenvolvimento da história, tá bom? Bom, essa é a parte do texto narrativo, basicamente é isso, tá? Sobre o texto. Na sequência, vocês vão fazer a atividade. Eu vou fazer um vídeo explicando como é a atividade, porque a atividade vai requerer de vocês bastante empenho, pesquisas, vocês terão que pesquisar para fazer essa atividade, tá bom? E aí eu vou colocar no grupo daqui a pouco, tá bom? Tenham um bom dia, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e qualquer dúvida me chamem no meu privado, tá bom? Um beijo a todos e tenham um bom dia.